Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube. Eu sou a Lucélia Mello, sou terapeuta integrativa, trabalho com algumas técnicas terapêuticas para ajudar a gente a superar traumas do passado e decidi trazer um hábito que eu já tenho em casa, que é fazer o evangelho no lar, só que agora fazer em grupo e também disponibilizar isso no YouTube. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Aqui, esses vídeos serão para que você possa ter um apoio, um incentivo aí para começar a trazer Jesus para dentro da sua casa, começar a abençoar a sua casa, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a linha que eu particularmente acredito e que simplifica um pouco para a gente como colocar a espiritualidade em prática no nosso dia a dia, nas situações, nos desafios que a gente encontra, principalmente de relacionamento com as pessoas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro que ele simplifica todos os ensinamentos que Jesus deixou ali na Bíblia e, particularmente falando, me ajudou muito essa simplicidade a conseguir colocar tudo isso em prática, o que não é fácil, né? Não é fácil a gente perdoar, não é fácil a gente amar o próximo como a ti mesmo, porque muitas vezes a gente nem consegue amar nós mesmos de verdade. Então, é um aprendizado, estamos aqui para aprender, um passinho de cada vez, e a gente vai subindo aí nesses degraus da evolução, tanto espiritual como na evolução enquanto ser humano, tá bom? Eu vou te pedir que, se você tiver dúvida, a gente vai seguir um fluxo aqui. Eu vou deixar um vídeo gravado aqui no YouTube do passo a passo, caso você queira fazer sozinha, para ficar mais fácil de você entender o detalhe do que a gente está fazendo aqui, tá? Vou te pedir também para que você não acelere esse vídeo. Eu sei que provavelmente você deve estar acostumada a assistir vídeos aí no YouTube acelerados, só que esse é o momento de encontro com Jesus. Você vai precisar aí de meia hora, exatas meia hora, para você abrir a porta da sua casa, da sua mente, do seu coração para Jesus. Então, vamos viver este momento, minuto a minuto, tá bom? Esse já é um exercício para amenizar a nossa ansiedade. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, nesses próximos 5 minutinhos aqui, a gente vai se concentrar. Eu vou guiar vocês aqui para uma visualização, para que vocês possam abrir a casa de vocês para Jesus. E para que vocês possam também entrar em verdadeira conexão. A gente entra ao horário exato que a gente combinou, que está combinado com a espiritualidade, às 9h30. Agora são 9h25 para quem está aqui ao vivo comigo. Então nós vamos ficar aqui uns 5 minutinhos, realmente com um pensamento focado em Jesus. E eu vou guiar aqui alguma visualização para que você possa abrir de fato a sua casa para Ele. Então, feche os seus olhos agora. Imagine, coloque a imagem de Jesus à sua frente e vá se conectando com Ele. Imagine que você abre todas as portas e janelas da sua casa, como se você permitisse que Jesus e toda a espiritualidade do bem pudesse entrar na sua casa em forma de luz. Então imagine que raios fortíssimos de luz vão penetrando pela sua casa, por cada frestinha, cada janela, cada porta que você escolhe deixar aberta para receber Jesus,
os anjos e toda a espiritualidade que se coloca à disposição nesse momento para entrar na nossa casa, para limpar a nossa casa de tudo aquilo que já não faz mais sentido para a gente, para levar embora toda a dor, todo o sofrimento, toda a energia densa, tudo aquilo que para a gente não serve mais. Então permita que a espiritualidade entre na sua casa e leve tudo aquilo que não serve mais e traga tudo aquilo que você precisa. E se permita a se concentrar nessa imagem, nessa abertura, recebendo os espíritos de luz. Com o coração agradecido por esses espíritos serem tão benevolentes, tão caridosos, que se colocam à disposição para nos apoiar. Os espíritos de luz, eles só entram na nossa casa se a gente convida eles, assim como um amigo. Então, exercite esse convite. Abra as suas portas, as portas da sua casa e do seu coração, para recebê-los. Porque todas as vezes que você precisar, eles estarão à sua disposição. E a partir desse momento, eu gostaria de agradecer toda a espiritualidade de luz que se compromete todos os sábados, às 9h30 da manhã, pontualmente, que escolhem chegar na minha casa e escolhem chegar na casa de cada uma das pessoas que estão aqui, que escolhem se aproximar das pessoas que escolheram assistir esse vídeo como um guia, como um apoio, como um incentivo, independente do horário que foi combinado. Gostaria de pedir para que os espíritos de luz abençoem a nossa água, fluidifique com boas energias, com coisas boas, e coloque toda a sabedoria que vamos adquirir nesse momento para que possamos beber dessa sabedoria e assim colocar em prática. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Gente, às vezes me dá um branco no Pai Nosso, eu fico tão envolvida aqui. Vamos lá, eu vou rezar de novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, que hoje a palavra venha agregar aos corações que se conectam com esse momento. Traga a sabedoria que precisamos nesse momento, para que possamos seguir com a nossa semana, e o entendimento, para que possamos conseguir colocar em prática todos os seus ensinamentos, dentro das nossas limitações, porém, escolhendo a cada dia ter atitudes e ações diferentes. Bom, eu vou ler aqui. Uau! Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. O Evangelho, ele traz partes da Bíblia e logo na sequência ele traz uma explicação. Então vamos ver qual é a explicação desse trecho da Bíblia. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei do cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra, tendo ele disse para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão
assombrados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Eu lembro que quando eu comecei a, de fato, fazer o evangelho em casa, no lar, e uma das palavras que mais me tocou foi exatamente essa, porque eu sempre fui uma pessoa muito reativa, impulsiva, então eu era daquelas que falava que não levava desaforo para casa, que eu dava um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. E quando eu comecei a estudar de verdade o evangelho e eu comecei a perceber, e essa palavra específica, tanto é que essa daqui, todo o meu evangelho ele é marcado, ó. E essa daqui ela tem uma marcação diferente, ó. Tem duas aqui, duas palavras que ela tem uma marcação diferente. Ela tá marcado 2 vezes aqui, ó. Por quê? Porque para mim essa palavra me tocou muito. Porque eu era tão cólera, né? Que é uma das palavras que Jesus usa aqui, que Allan Kardec usa também para explicar, que é a gente ser encolerada, que é a gente ser quente no sentido de reativa, de ir lá e de responder mesmo, e de falar mesmo, e ali eu percebi que era um mecanismo que não estava me levando e me trazendo bons resultados, porque quando eu planto isso, mesmo que seja em forma de reação, então veio alguém me ofendeu, e eu vou lá e eu retruco, e eu vou lá e eu justifico que é porque eu sou assim mesmo. Não importa. A partir do momento em que você reage, você está plantando isso para a sua própria vida. E foi através do evangelho, segundo o Espiritismo, que eu fui ganhando essa consciência de que, caramba, se eu plantar, eu vou colher. Se eu reagir a uma ofensa, se eu agredir com a agressão que estão me entregando, eu vou colher daqui a pouco e vira um ciclo infinito de agressão, de problemas. Então, se eu estou dentro de casa e aí a minha mãe briga comigo e eu reajo com a minha mãe, se o meu marido briga comigo e eu reajo ao meu marido, a gente vai eternizar esse ciclo de violência, esse ciclo de agressividade, e que não vai levar a gente para lugar nenhum. Pelo contrário, na verdade vai, né? Vai levar a gente para aumentar esse sofrimento que a gente já vive. Então, quando a gente consegue encontrar esse espaço de, eu não sei nem como dizer essa palavra, mas esse espaço de pacificação dentro da gente, esse espaço da gente permitir que o outro seja a meleca que ele quer ser, mas que eu possa me permitir ser o melhor que eu posso ser diante das situações. Uma das pessoas que está aqui, Luara, conviveu muito tempo comigo e ela presenciou quantas vezes eu fui injustiçada, eu fui agredida, eu fui caluniada. E ela teve a oportunidade de presenciar quantas vezes eu consegui colocar em prática tudo isso. Então, que a gente possa sermos brandos, pacíficos, que a gente possa olhar para o nosso próximo e entender que se o outro está sendo agressivo, existe também uma dor ali nele. Existe também um sofrimento no outro. E quando o outro se manifesta de uma maneira agressiva com a gente, de uma maneira violenta com a gente,
Na verdade, esse outro só tá com dor também. Então, se a gente não para esse ciclo continua, só que a gente cria coisas ruins quando a gente permanece nesse ciclo. E quando a gente escolhe parar, quando a gente escolhe fazer o que Jesus ensinou pra gente, que é quando te derem de um lado, vire o outro, dê a outra face. Jesus não estava falando pra gente ser bobo, pra gente ser trouxa, pra gente deixar que o outro faça o que quer com a gente. Não. Jesus estava falando, escolha não reagir. Escolha ser brando e pacífico. Muda a rota e segue teu caminho. Porque se o outro está sendo agressivo com você, existe uma dor escondida ali. E a gente precisa conseguir, nem que seja um milésimo de segundo, conseguir olhar para o outro separadamente da gente. É difícil, por isso que a terapia está aí para nos apoiar, porque não é fácil, porque a gente tem dores, a gente tem gatilhos, a gente tem uma história que processa diariamente na nossa cabeça como num filme repetido. E quando a gente usa a terapia para nos apoiar a nos curarmos, né, das nossas próprias dores, da nossa própria história, fica muito mais fácil a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Então, se ajude, não se negue ajuda, porque estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. E a terapia é uma ferramenta para isso. Ajuda a gente a conseguir limpar o nosso coração e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, plantar o bem para que a gente possa colher o bem. Tá bom? Que essas palavras tenham entrado na sua mente, no seu coração, na sua casa. Que essas palavras sejam fortalecidas no meu coração, na minha casa. E nesse momento, eu peço para que vocês que estejam aqui fechem os olhos e encontre esse lugar de pacificação dentro de você. Esse espaço de bondade, de sabedoria, de benevolência. E mesmo independente do que fizeram com você, você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. O que fizeram com você só mostra o que o outro é. Você é esse espaço de paz, benevolência, bondade, que você escolhe nesse momento se conectar. E a partir desse espaço de paz e de benevolência e de bondade, imagina que você começa a expandir isso a cada cômodo da sua casa, essa paz, essa bondade, esse amor, essa benevolência. E essa bondade que sai de você vai tomando conta da sua casa, vai tomando conta das casas que estão ao seu redor, dos seus vizinhos, vai tomando conta da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Vamos vibrar agora, através desse espaço de paz e benevolência, a todas as pessoas que nesse momento estão no hospital, que estão enfermos. Vamos vibrar pelas pessoas que nesse momento passam fome, passam frio. Vamos vibrar pelas pessoas que nesse momento estão em profundo sofrimento e talvez até estejam pensando em tirar a própria vida. Vamos vibrar pela nossa família, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Vamos vibrar pelo nosso trabalho, pelas pessoas do nosso trabalho. Vamos vibrar
pelas nossas conquistas, pelo nosso dinheiro. E que essas vibrações, de alguma maneira, cheguem no coração de todos aqueles que precisam receber essa benevolência, essa bondade e essa paz nesse momento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos espíritos que aqui estiveram nos guiando para esse momento. Agradecer aos espíritos que cuidaram da nossa água, que ali colocaram talvez essa sabedoria, para que assim a gente possa beber dessa sabedoria e consigamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim, para a gente finalizar, eu vou abrir aqui um livrinho que traz uma mensagem um pouco mais direta. Mais que essa, eu acho que é impossível, né? Porque a palavra de hoje foi muito clara. Mas eu vou abrir aqui para ver qual é a mensagem final que fica para a gente. Não se escravize à vaidade. A vaidade distorce sua visão e toma-o cada vez mais dependente de elogios. Ensombra o seu mundo interior, intranquiliza, satura e aperta o coração. A realidade é outra. Só Deus é o centro de tudo. Você, uma criação em marcha para o aprimoramento. Analise como se comporta e corte a vaidade. Use suas forças para amar. Seja simples. Reconhecer-se sem motivos para elogios é não se fazer escravo da opinião alheia. Então, fechamos com chave de ouro, mostrando que não é sobre o outro, a dor que o outro tenta te causar, diz respeito a ele e não a você. E quando alguém é agressivo com a gente, quando alguém diz que a gente não é, que a gente é ruim, que a gente é isso, que a gente é aquilo, isso automaticamente está ferindo a nossa vaidade, que gostaria que a gente sempre recebesse elogios, que gostaria que a gente sempre recebesse aplausos. Então, quando a gente consegue abrir mão um pouco da vaidade, consegue olhar o outro com as dores que ele tem, do jeito que ele é, a gente consegue ser mais brandos e pacíficos. Que a semana de vocês seja abençoada. Gratidão a você que se colocou aqui à disposição para criar essa egrégora de amor junto comigo e que a gente possa, aos pouquinhos, dando um passo de cada vez, que a gente consiga colocar isso em prática, né? Colocar esse lado nosso brando e pacífico em prática, porque se a gente quer ver um mundo diferente, a gente tem que dar esse primeiro passo, tá bom? Que Deus abençoe todas vocês. Gratidão a todas vocês. E agora bebam a água de vocês, dividam aí com a família de vocês, porque com certeza vai ser bênção na vida de cada uma. Gratidão. Peraí.